A gente fala agora sobre a Lei 14.151 de 2020, que garante regime de teletrabalho sem redução do salário às trabalhadoras grávidas durante a pandemia de Covid-19. A nova lei é originada do PL 3.932 de 2020. E sobre esse assunto, a gente fala agora com Gabriela Valdambrini. Ela é advogada trabalhista. Boa tarde, doutora Gabriela. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? E com você? Tudo bem, dentro do possível. Doutora, gostaria que a senhora nos falasse, então, justamente dessa lei, a 14.151, que foi sancionada na última semana, o quanto ela é essencial para essas grávidas nesse momento de pandemia. Sem dúvida. É uma lei, como você disse, essencial para as gestantes, que era muito aguardada. Há muito tempo surgiam dúvidas de como ficava o contrato da gestante, se era obrigatório o afastamento ou não. Mas, infelizmente, no meu ponto de vista, essa lei vem de uma forma muito fraca, muito frágil e com muitas lacunas. A gente esperou tanto tempo por uma legislação nesse sentido, né? Mais de um ano já de pandemia, e agora a gente tem uma lei com apenas 2 artigos, que realmente obriga o empregador a afastar a gestante do local de trabalho e colocá-la em regime de teletrabalho, ou seja, no home office, né, já conhecido por tanta gente, mas não especifica como fica a situação quando o regime de teletrabalho não é possível, se isso é aplicável a todas as empregadas, também as domésticas ou não. Então, uma lei que chegou agora, muito esperada, mas de cara com muitas lacunas e já deixa muitas dúvidas. A senhora falou sobre as lacunas. Quais são, então, essas lacunas que, para quem está em casa, a grávida que está em casa em home office, precisa saber dessa lei? Então, tudo começa, o primeiro ponto, né? Eu entendo que ela é aplicável a todo tipo de empregado, mas ela não deixou isso claro, ela só falou que os empregados devem ser afastados. Então, por exemplo, o empregado doméstico, do meu ponto de vista, também é aplicável, mas com certeza vamos ter aí pessoas dizendo que não. Em sendo aplicável ao empregado doméstico, a gente já tem um exemplo, por exemplo, do empregado doméstico que mora na casa do patrão. Como você afasta ele, porque o afastamento é para a pessoa ficar no próprio domicílio, se o domicílio do empregado é a própria residência. Então, essa é uma das dúvidas. Segundo, a lei não fala, por exemplo, qual a situação das pessoas já vacinadas. A gente tem diversas empregadas, por exemplo, do setor de saúde, que foram vacinadas no começo, logo no início da vacinação, e a lei não trata se elas devem ser tratadas de uma forma diferente ou não. A princípio, você teria que afastar até mesmo as empregadas já vacinadas, por inexistir previsão nesse sentido. A lei não faz diferença, por exemplo, entre os tipos de empregado de acordo com o setor de trabalho. Então, toda empregada gestante, a princípio, deve ser afastada do trabalho. A lei também não fala, por outro lado, qual a penalidade ao empregador se ele descumprir a legislação. E a gente não está falando aqui de uma lei que altera a CLT. A gente está falando de uma lei nova. Então, ela não foi incluída num capítulo da CLT para a gente aplicar as penalidades da CLT. E ela mesma não prevê uma penalidade. Com certeza, a empregada gestante que não for afastada vai poder ajuizar uma ação trabalhista para tentar discutir isso e obter, de repente, uma indenização. Mas a própria lei não prevê nenhuma penalidade. Então, a gente acaba ficando aí numa questão de uma insegurança jurídica muito grande, e a gente vai depender de como os juízes, em eventual ação, vão decidir isso nesse sentido, ou como o Ministério Público e o Ministério do Trabalho vão agir em cada fiscalização. Doutora, justamente nessa questão da insegurança jurídica, se sanciona uma lei que tem essas brechas, como a senhora está nos contando neste momento. A minha questão era melhor ter repensado essa lei com essas brechas, ou era importante sancioná-la e depois ver o que acontece? Como é que funciona nos bastidores essa questão? Porque, como a senhora falou, em algum momento pode-se ter essa judicialização e aí vai da interpretação de cada juiz de quem analisar o processo. Sem dúvida. Eu acho que, considerando que nós tivemos um ano de tramitação da legislação, ou ao menos um ano já e alguns meses de pandemia, havia tempo suficiente para todos os setores conversarem antes de publicar uma lei como essa. Acredito que sim, uma lei apenas de 2 artigos determinando o afastamento, ela seria muito útil lá em março do ano passado, quando ninguém sabia o que fazer. Um ano depois, causa um pouco de frustração,
uma lei que chega sem prever absolutamente nada, sem ter a comunicação entre o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, sem ter outros setores participando da elaboração da lei. É uma lei muito simples, convido a todos a ler, são 2 artigos. O primeiro artigo determinando o afastamento, um parágrafo desse artigo determinando que a pessoa afastada fica em teletrabalho, e o segundo artigo falando apenas a data de vigência, que ela entra a vigência dela inicia logo com a publicação. Então, com certeza, a gente precisava de uma lei que movimentasse outros setores, que verificasse realmente as necessidades das gestantes, as necessidades dos empregadores. Olha, para vocês terem uma ideia, obviamente, desde a publicação da lei, a gente já tem várias lives, vários juízes comentando, e eu já vi, inclusive, lives de juízes dizendo que entende que a obrigação pelo pagamento da remuneração nesse período talvez não fosse do próprio empregador, que não se pode atribuir isso ao empregador nesse período. Então, isso demonstra como essa lei fica frágil e como a gente realmente fica numa insegurança jurídica dependendo dos juízes. Nós vimos, doutora, que algumas empresas, assim que sabem que a sua funcionária, a sua colaboradora está grávida, já a coloca em regime de trabalho remoto. Algumas funções não podem ter, talvez, essa opção. Então, qual o procedimento, então, dessa grávida e também do empregador? Porque a gente está falando do lado das colaboradoras que estão grávidas, mas a gente tem que pensar também do outro lado, porque se há uma insegurança jurídica para as grávidas, como a senhora nos disse agora, eu imagino que também para as empresas gere muitas dúvidas. Sem dúvida, principalmente para as empresas que não têm essa opção de colocar o empregado em regime de teletrabalho. Então, a recomendação, claro, para as empresas que têm essa opção, para aquelas atividades que podem ser exercidas em teletrabalho, assim que descobriu que o empregado está gestante, encaminha para o teletrabalho. Essa é uma questão mais prática, afinal de contas, a gente já tem a legislação, a gente já tinha uma recomendação do Ministério Público e o teletrabalho é viável para essas empregadas. O grande problema são aquelas empresas ou aquelas atividades que não comportam esse regime, essa mudança, né? Talvez aí uma solução fosse aderir à suspensão do contrato de trabalho, já prevista na medida provisória que foi publicada há pouco tempo, que reiterou a medida provisória do ano passado. Então, uma forma, por exemplo, de minimizar o custo da empresa, de diminuir a insegurança jurídica se eu não tenho como colocar empregado em teletrabalho, talvez a opção seja suspender o contrato de trabalho. Agora, uma outra questão, doutora, dentro dessas ponderações jurídicas e afins, nós temos em muitos estados do Brasil, inclusive no estado de São Paulo, a vacinação das grávidas. A empresa pode exigir dessa sua colaboradora que vá se vacinar? Olha, essa é uma questão que gera muita polêmica. Recentemente, aqui em São Paulo, a gente teve uma decisão que autorizou, inclusive, que validou a rescisão por justa causa de uma empregada que se recusou a tomar vacina. Não era uma gestante, mas era uma empregada que trabalhava dentro de um hospital e que se recusou a tomar a vacina. O grande ponto aqui é que cabe ao empregador zelar pela saúde do ambiente de trabalho, pela salubridade do ambiente de trabalho. E a partir do momento que um empregado se recusa a tomar vacina ou tem qualquer outra medida que coloque em risco todos os demais empregados, por exemplo, se recusa a usar máscara, se recusa a usar o álcool em gel, qualquer ato do empregado que coloque em risco a vida dos outros empregados ou que prejudique o ambiente de trabalho, pode ser visto como um ato de insubordinação e pode levar a uma justa causa. Então, hoje, em São Paulo, a decisão que a gente tem para balizar essa resposta é no sentido de que o empregador pode, inclusive, rescindir um contrato por justa causa quando o empregado se recusa a tomar uma vacina. Exceto, é claro, nos casos dos empregados que têm um atestado médico justificando o motivo de não tomar a vacina. Por exemplo, os empregados que passaram pelo médico, que foram atestados com alguma doença, que não podem tomar a vacina por não saber qual o risco para a própria pessoa ao tomar a vacina. Então, havendo uma justificativa médica, com certeza, a gestante pode se recusar a tomar a vacina, mas sem justificativa nenhuma, hoje a decisão que a gente tem para balizar os empregadores é no sentido de que até a mesma justa causa é viável. Agora, doutora, quando nós falamos em lei, nós falamos também em fiscalização. Né? Essa lei, a 14.151, ela exige qual tipo de fiscalização? Essa medida já
está funcionando? É engraçado, né? Como a gente estava falando, a lei ela não traz mais absolutamente nada além dos 2 artigos que eu disse. Tá. Então, ela não fala como vai ser feita a fiscalização, ela não fala se as empresas serão autuadas e, em sendo autuadas, qual é a multa aplicável. A gente não tem absolutamente nenhuma previsão nessa lei sobre isso. Acredita-se que ela vai seguir o que a gente já tem na CLT e talvez a parte de insalubridade para gestantes, porque hoje a CLT prevê que, caso sendo impossível colocar a gestante que trabalha em atividade insalubre, caso sendo impossível recolocá-la em outro trabalho, possa ser afastada pelo INSS. Você pode afastar a gestante para antecipar o salário maternidade. Então, talvez seja uma recomendação, mas, por enquanto, não há uma recomendação do Ministério do Trabalho sobre isso, não há orientações ou mesmo leis ou regulamentos que diga como será feita a fiscalização, se será feita e, em sendo feita, qual é a penalidade para o empregador. E agora, com relação, a gente sabe, né? As mulheres grávidas têm o seu filho, depois tem aquele período, né, de licença, da licença maternidade, de voltar. Com essa questão que nós estamos falando da lei, há algum tipo de mudança para essa volta das mulheres ao trabalho presencial quando precisam voltar presencial após o nascimento do filho? Se cumpre o mesmo período de licença maternidade ou a lei, pelo jeito, a lei também não trata muito disso, né? E vai ficar de novo... Exatamente. A lei não trata disso também. E aí a gente fica com o mesmo período de estabilidade, isso não foi mudado, o mesmo período de afastamento pelo INSS e a garantia de emprego, né, após o nascimento do filho, mas tem que voltar ao trabalho e tudo continua normalmente. Infelizmente, não há nenhuma previsão nesse sentido também. Agora, a senhora que é do mundo do direito, nós estamos falando, a senhora repetiu inúmeras vezes aqui nessa nossa entrevista que a lei ela deixa de lado muitas questões. É preciso refletir sobre essas questões de leis que são colocadas em práticas sem uma discussão mais a fundo do que ela vai cuidar? Porque me parece isso, ela foi feita, foi colocada, foi sancionada, mas gera um impasse jurídico enorme que acaba no sentido mais atrapalhando lá na frente do que ajudando. Sem dúvida. Essa lei ela escancara um problema que a gente já tem, que é a falta de comunicação entre vários setores para se criar uma lei. Muitas vezes isso acontece pela pressa, não nesse caso, que, como eu disse, a gente já tem 1 ano de pandemia para isso acontecer. Mas a gente precisa, sim, rever isso para que leis elas tragam a comunicação entre os setores, para que leis trabalhistas tenham comunicação com medidas sanitárias, com medidas econômicas, para que não sejam leis que não podem ser aplicadas, para que não sejam leis que, como a gente diz, já nascem mortas, porque as pessoas não conseguem aplicá-las ou, quando aplicam, ficam numa insegurança muito grande. Então, acho que essa lei ela serve como alerta, até mesmo para não criar expectativa nas pessoas, porque imagina quantas gestantes estão nessa expectativa de afastamento e alguns empregadores, de repente, por ver que não tem uma penalidade, decidem, não estou dizendo que é certo, mas decidem arriscar para ver o que o juiz vai falar a respeito, ou então a gestante fica esperando receber uma remuneração e o empregador entendeu que quem vai pagar essa remuneração, de repente, é o governo, porque a lei só diz que é garantida a remuneração. Então, cria-se muitas dúvidas e, principalmente para empresas menores, que não têm uma assessoria jurídica mais próxima, pode gerar um conflito muito grande entre empregador e empregado, uma expectativa frustrada muito grande. Isso mostra como é necessário a gente ter essa comunicação entre todos os setores, entre todas as áreas do direito, antes de se criar uma lei. E diria ainda que não apenas entre as áreas do direito, mas uma comunicação entre as partes que vivenciam isso. Então, uma opinião do Ministério do Trabalho sobre a lei, uma opinião do Ministério Público do Trabalho, ou mesmo de uma comissão formada por juízes que sabem quais são os problemas que a gente vivencia no dia a dia para evitar a judicialização, para reduzir o número de processos, que uma lei seja efetivamente ativa, que ela funcione realmente. Perfeito. Doutora Gabriela, obrigada, viu, pela contribuição da senhora. Uma boa tarde, bom trabalho. Obrigada, boa tarde para você também.